Olá, eu tenho a alegria de, neste momento, apresentar para você um novo guia de estudos bíblicos que foi tão esperado por todo mundo. Mas ele nasceu no coração de Deus para você, uma pessoa que integra o Ministério Jovem e, neste momento da vida, um momento tão singular, se coloca à disposição de Deus para transformar e ser transformado. E no final das contas, é exatamente disso que a gente está falando. Eu sou o pastor Robson Aleixo. Deus me deu a alegria de, junto com uma equipe da Divisão Sul-Americana, elaborar, pensar, preparar e colocar um meio de que ele chegasse até você. E muitas pessoas participaram disso em oração, em comunhão e pedindo para que Deus nos fizesse, neste momento, relevantes para a sua causa. Eu estou aqui e nessa alegria apresentando esse estudo bíblico para você, te chamar a pensar sobre algumas coisas enquanto você participa. Se você for essa pessoa que agora recebeu o material para estudar, para aprender, ou se você for a pessoa que estava esperando por um instrumento nas suas mãos para servir de apoio enquanto você instrui outras pessoas no caminho do Senhor, essas informações são igualmente importantes. A primeira, e eu digo que é a mais importante de todas, é lembrar que, ao estudar a Bíblia, nós precisamos de uma postura de profunda e verdadeira humildade. Nós estamos diante de uma inteligência superior, infinita. E, obviamente, quando você está em diálogo com Deus, nós devemos nos submeter à vontade dele. Lembre-se, ele está sempre certo. E nessa relação, a pessoa a ser transformada somos nós e não ele. Embora isso pareça óbvio, é o coração humano que tende a enfrentar. Então faça isso em humilde oração, pedindo a Deus para que dê a você um coração humilde, contrito, aberto à revelação da sua vontade. E isso é determinante. Se você for colocar esses estudos na sua disposição, aí na sua caixa de ferramenta para auxiliar outras pessoas, essa oração também deve acontecer, pedindo para que Deus dê a você clareza e poder e vitória sobre o mal, porque todas as pessoas que levam a mensagem de Cristo para outras pessoas estão em frente de batalha, estão lutando contra o mal. Portanto, essa confiança de que Deus está com você deve estar presente na superfície do coração. Repito, ore e ore sempre. Eu tenho um segundo recado, uma outra instrução para você ao pegar esses estudos bíblicos. Há formas tradicionais de estudar a Bíblia. Uma é quando a gente aborda assuntos bíblicos, aquilo que alguns chamam de teologia sistemática. Os assuntos como fé, amor, igreja, futuro, eles são elaborados e são construídos a partir de partes de cada livro da Bíblia e assim sistematizados eles formam um corpo doutrinário. Uma outra forma é estudar texto por texto. Alguns começam com a Bíblia de Gênesis até Apocalipse e os autores bíblicos tratam de temas específicos como objetivo central no seu livro. A maneira mais rica de estudar é unir essas duas formas. E neste estudo você encontrará essas duas formas. Muitas partes de texto que confirmam partes maiores e trazem para a gente uma realidade grande para a superfície do pensamento. O que você deve especialmente atentar? A Bíblia exige que você se familiarize com ela. Um outro item muito importante que você deve ter na superfície do seu pensamento também é a repetição. Você deve estar familiarizado com o texto. E para isso, leia. Depois leia de novo. E quando você pegar trechos inteiros, leia muitas vezes. Não tem problema nenhum em repetir o estudo. Fazê-lo mais e mais vezes até que os textos corram pelas veias do seu pensamento e você se torne amigo deles. Dessa forma, coisas que não apareceram nas primeiras vezes começam a aparecer. Lembre-se, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Portanto, quando você pega trechos grandes, leia-os sob a interpretação de outros profetas. Essa é a estrutura fundamental desse estudo bíblico. Quando você pegar um texto, ele será destravado por outros. Há algo mais para dizer. Contexto é fundamental. É por isso que os trechos devem ser grandes, mas se você sentir a necessidade de uma compreensão maior, leia o entorno dos textos. Não tenha medo e não tenha preguiça, não tenha